Olá! Mais uma vez estamos aqui para estudar a nossa Bíblia e eu estou muito feliz por esse momento. Hoje nós vamos estudar o capítulo que é o meu favorito, o meu tema favorito no estudo do Apocalipse. Muito bem-vinda, Kézia, muito bem-vinda, Edilane, muito bem-vinda, Nayara. Muito bem-vinda, Sônia, muito bem-vinda, Elvia, Renata, Josiane, sejam muito bem-vindas, Simona. Então você já pode abrir aí a sua Bíblia. Boa noite, Rose querida. A Rose comprou o livrinho que nós temos seguido nos nossos estudos, que é esse aqui, o seminário As Revelações do Apocalipse, do Daniel Belvedere. Mas hoje eu vou inserir um outro estudo que não tem nesse livrinho, que é o estudo do capítulo 4 e 5 do Apocalipse, que fala sobre a entronização de Jesus. É um tema importantíssimo, porque quando a gente fala em tempos do fim, em volta de Jesus, muitas pessoas ficam com medo. Associam as catástrofes, né, a palavra Apocalipse, e na verdade esse não é o tema central do Apocalipse, né? O Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. A primeira visão de João é uma visão de Jesus glorificado, tão glorioso e esplêndido que ele nem reconheceu o seu mestre. E o Apocalipse, ele apresenta Jesus dessa forma. Ele apresenta Jesus glorioso, poderoso, entronizado, que é o tema dessa noite. Não é aquele Jesus esquálido, né? Lá no crucifixo. Ele é um Jesus poderoso. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus, o Deus vencedor. E é fascinante, né? Quando nós, aqui nas nossas noites em que temos estudado, não sei, acho que hoje nós estamos no quinto estudo já. Cada imagem, cada palavra, ela é como uma semente. E à medida que vamos estudando, é como se essa semente ela vai brotando e ela vai produzindo uma árvore frutífera. Tamanho é o potencial da palavra de Deus. A Bíblia, ela diz, estávamos falando sobre o medo há pouco, né? E a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então, quando a gente estuda o capítulo 5 do Apocalipse, é exatamente isso que acontece. O capítulo 5 do Apocalipse, ele é o que foi o Monte Sinai para o Velho Testamento, né? Aquela aparição poderosa de Deus e os 10 mandamentos, a dádiva dos 10 mandamentos. Então o capítulo 5, dentro do contexto do Apocalipse, ele é a presença de Deus, ele é a cena que mostra o que acontece depois da ascensão de Jesus, que acaba lá em Atos. Então Atos capítulo 1, os discípulos, Jesus ele faz a grande comissão, né, nos últimos versos ali do livro de Mateus. Então ele diz aos discípulos, né, vão e preguem esse evangelho do reino a todo o povo, tribo, língua e nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no capítulo 1 do livro de Atos, Jesus então é levado aos céus, ele ascende aos céus e os discípulos ficam olhando. Então descem 2 anjos, que eram os anjos da guarda de Jesus, e eles dizem: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu, né? Não se preocupem, esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar do modo como vocês viram ele subir. Então o Apocalipse, o capítulo 4 e 5, ele continua desse momento. O que acontece lá no céu, depois que Jesus sobe e não é visto mais aqui na terra, quando ele chega lá no céu, o que é que acontece? Então é muito lindo. O estudo do Apocalipse, ele tem a ver com o reavivamento, mas como é que a nossa fé vai ser reavivada se ela é motivada pelo medo? Por isso que esse capítulo é tão importante que nós vamos estudar hoje. Jesus à direita do trono de Deus. O Apocalipse, ele faz 600 referências diretas ao Antigo Testamento e as alusões indiretas, elas chegam até 2000. Então hoje nós vamos olhar bastante para o Velho Testamento para a gente entender o que está acontecendo nessa visão. Todos os símbolos do Apocalipse, eles foram dados para João de uma maneira
dentro do contexto da cultura dele, de uma maneira que ele pudesse entender. No nosso caso, que temos uma outra cultura, né, somos de uma outra civilização, a gente precisa recorrer à história, à arqueologia, para a gente conseguir entender esses símbolos. Deixa eu ver se a gente já vai começar a leitura aqui. Bom, capítulo 4 e 5, um outro detalhe também, antes da gente iniciar a leitura bíblica, eles são uma visão do trono de Deus e também do santuário, porque o trono corresponde a que espaço no santuário? Apocalipse 8:3 diz assim, ó, o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, se o altar de ouro estava diante da arca no santuário de Israel, a arca simbolizava o próprio trono de Deus. A arca lá no santuário de Israel. Boa noite, Tereza, querida, que bom te ver aqui. Boa noite, Rosângela, bem-vinda. Bem-vinda, Edileuza, Cláudia. Bem-vindos todos vocês. Então, continuando aquilo que eu estava falando, a gente não pode, contudo, imaginar o céu, a sede do trono de Deus no universo, com os limites e formatos do santuário terrestre, como se Jesus estivesse confinado em um lugar fechado, oficiando, fazendo o seu trabalho, assim como o sumo sacerdote estava no santuário aqui na terra. Devemos sempre lembrar que não é o caso de existir um santuário literalmente como o da terra lá no céu, mas que o que acontece no céu, bem como o plano da salvação, ele foi traduzido em um formato teatral, com personagens, cenários e datas festivas por meio do santuário e das tradições instituídas por Deus para o povo de Israel. E quão grande será que é esse espaço diante do trono? Porque a visão de hoje ela se passa ali, né? Diante do trono. Apocalipse 4 e 6 diz assim: há diante do trono um como que mar de vidro. Então ele não diz que tem um mar de vidro, a gente sabe que mar é feito de água. Mas ele viu então uma grande plataforma, é isso que João traduz como um semelhante a mar de vidro. Uma grande plataforma, e ele comparou a dimensão gigantesca de um mar a esse lugar. E era tão reluzente que ele comparou com o aspecto do vidro, como uma plataforma horizontal, tão grande que os 144 mil, a gente vê lá em Apocalipse 14:3, diz assim, ó, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eu tô sentindo falta nesse momento, lamento muito não ter trazido uma caneta, porque eu amo desenhar. Bom, você já sabe. E eu acho que quando a gente começa a desenhar, de acordo com a leitura bíblica, fica muito mais fácil entender os símbolos, né? Mas eu vou tentar desenhar assim, imaginando, tá? À medida que a gente for lendo a Bíblia, ok? Então, no capítulo 15, o mar de vidro ele aparece novamente. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então tá lá no Apocalipse 15, verso 2. Nós seríamos capazes de contar quantas pessoas serão salvas? João os viu sobre o mar de vidro, milhares. Lugar que era representado pelo lugar santo do santuário de Israel. Então, só para você ter noção da dimensão. Então, quando João olha esse lugar diante do trono de Deus, que no santuário terrestre é simbolizado pelo lugar santo, sendo que a arca, que era o lugar santíssimo, ela é... Puxa, pena que na minha Bíblia eu acho que eu não tenho nenhuma imagem do santuário, porque eu sei que aí tem gente que nunca ouviu falar no santuário, e eu vou colocar uma imagem, eu coloco uma imagem para vocês depois, lá nos stories, tá? Para vocês entenderem do que a gente tá falando. Então esse lugar diante do trono, ele é tão grande que João olha e ele descreve aquilo como um mar de vidro. Então era um lugar
cujo fim ele não via, ele não conseguia enxergar o final. Da mesma forma como quando a gente olha para um mar, correto? O mar é imenso. Imagine, existem lagos que são enormes. E os lagos são muito, por exemplo, aqui no Canadá a gente tem o Lago Ontário. O Lago Ontário ele é tão grande que você simplesmente não consegue enxergar a margem do outro lado. Mas ele é muito menor do que os mares. Então você consegue imaginar o tamanho desse lugar onde é a sala do trono de Deus? A gente fala sala, a gente imagina um lugar com paredes, com um certo limite, correto? Onde você enxerga as paredes. Mas João ele vê algo gigantesco e ele descreve como mar de vidro. Então, quando o Apocalipse diz que o altar está diante do trono, que os 144 mil estão diante do trono, essa expressão diante de, que no capítulo 9 muda um pouquinho e diz: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, diante de, nesse caso aqui, corresponde a na presença de Deus. Então, diante de Deus, na presença de Deus, está falando do mesmo lugar físico, do mesmo lugar na literalidade, né? Esse texto eu acabei de ler de Apocalipse 9:13. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Jó 2:1, diz assim: e num dia que os filhos de Deus vieram comparecer diante dele, veio também Satanás. A gente já até usou esse texto, né, em estudos anteriores para falar de Satanás, a origem dele. Onde é que eles vieram comparecer diante de Deus? Eles vieram nesse lugar, nesse tal desse mar de vidro que João viu. Então, o lugar santo então esse lugar, como que mar de vidro. Rose, vamos ver o que a Rose está perguntando. Apocalipse 4:3. João vê Jesus ou Deus o Pai? Rose, quem João vê assentado no trono, eu não sei se deixa eu ver aqui, vamos abrir a Bíblia, né? Para eu não falar besteira. Vamos lá para a Bíblia, já vou abrir aqui a minha, já abre aí a sua também e você pode tirar dúvidas. Essa é a melhor forma da gente conseguir entender e aprender. Aqui, esse aqui, ele tá vendo Deus o Pai, ele não tá vendo Jesus. Porque nesse caso aqui, ele ainda vai ver Jesus recebendo o direito de se assentar no trono com Deus. Então aqui ele tá vendo o Pai. E a gente pode ver que essa descrição é muito semelhante à descrição de Jesus lá no primeiro capítulo, né? Aqui fala que ele é semelhante ao jaspe, ou seja, muito brilhante, muito glorioso. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto na esmeralda, ou seja, muito cintilante. E eu quero ressaltar que esse trono que João está vendo aqui, ele não é um trono como os que a gente conhece da Idade Média. Ele é um trono, os tronos nos tempos antigos, eles eram tronos para 2 pessoas. Então tinha o rei e tinha o corregente. Então, por exemplo, a gente vê que quando Davi ele passa o trono para Salomão, sabe quem reina com Salomão? Sua mãe, Batseba. Então, no caso aqui desse trono, é um trono para 2 lugares. Ele é tipo um divã, né? Eu vou fazer um formato aqui. Bom, minha mão não dobra, né? Por causa da artrite que, enfim, calcificou minha mão. Deixa eu tentar fazer de uma outra forma. Aqui, com os dedos eu consigo. Não, tá muito alto. Imagine que o trono é mais ou menos isso aqui. Ele é tipo um banco, com um braço aqui, né, de cada lado. Então, ele tem 2 lugares nesse banco. O encosto não sabemos, mas a gente sabe que eram tronos para 2 lugares. Então, a gente continuando aqui no nosso estudo, vamos agora para a leitura do Apocalipse 5, que é o ponto alto desse estudo dessa noite. Então, acho que eu vou ler aqui um pedaço do capítulo 4, já que a Rose perguntou, né? Aqui. Olha Apocalipse 4:11, falando mais uma vez sobre dar honra e glória ao Criador, ou seja, louvar a Deus, ao Criador é algo muito pontual e determinante. Com certeza, Rose, excelente observação, era exatamente esse texto que eu ia ler agora. Eu ia ler a partir do verso 8, porque aqui no capítulo 4 está sendo descrito, então, o trono de Deus, né? Então, lá fala, verso 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Então, esses elementos, vozes e trovões, eles já foram vistos
em outra manifestação da presença de Deus, lá no Monte Sinai. É praticamente o único lugar da Bíblia que aparece essa mesma exata descrição. Vozes e relâmpagos e trovões foram vistos no Monte Sinai. O monte fumegava, tremia, né? E aí, continuando, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, os mesmos elementos visuais lá do Monte Sinai. Verso 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, acabamos de falar sobre isso, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, esses olhos, né, esses cheios de olhos, significa, Rúbia querida, esses olhos, então, simbolizam a onisciência de Deus. Esses 4 seres viventes que sobrevoam o trono de Deus, eles provavelmente são 4 anjos. E continuando, né, o verso 7, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro com o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Alguns estudiosos gostam de pegar esses elementos e aplicá-los a Jesus, que todos eles, de certa forma, traduzem quem é o Salvador. Quando a gente vê aqui semelhante ao leão, a Bíblia se refere a Jesus em muitos momentos como leão. O segundo semelhante a um novilho, porque o novilho ele serve o homem, né? O boi ele serve o homem. Então Jesus, a missão de Jesus foi servir o ser humano. O terceiro com o rosto de homem, porque de fato Jesus encarnou. E o quarto ser vivente é semelhante à águia. Então a águia ela tem essa conotação de majestade, né? Ela é a ave que voa mais alto do que todas as outras, e ela consegue inclusive atravessar as nuvens de tempestade e voar acima da tempestade. Então é um símbolo muito imponente de realeza. E continuando, os 4 seres viventes, estou lendo o verso 8 do capítulo 4, cada um tendo respectivamente 6 asas. Então eram querubins, os querubins têm 6 asas. Tendo cada um deles, e por que eles têm 6 asas? Isso é bem interessante, aparece em outros textos da Bíblia, eu não vou procurar agora para você, mas com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 asas eles cobrem o rosto, em reverência, para não ver a glória de Deus. E com 2 asas eles voam. Então é muito lindo isso, né? Esses 4 seres viventes, eles inclusive representam os 2 anjos que estão sobre a arca do santuário de Israel, que de fato tinha 2 anjos ali, eram 2 querubins com 6 asas também. Com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam o rosto e com 2 asas voavam. Thalita querida, muito bem-vinda. Poliana, Helena, Kaline, vão deixando as perguntas de vocês aí, caso tenha alguma dúvida. E aí agora vou continuar aqui a leitura. As asas estão cheias de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando. Quando diz que não tem descanso, para nós tem uma conotação pejorativa, mas refere-se ao fato de que Deus nunca dorme, de que Deus está sempre cuidando de nós. Então, nem de dia nem de noite eles estão proclamando. Santo, santo, santo. Olha que interessante, o fato de mencionar a palavra santo 3 vezes é uma alusão ao Deus triuno, o Deus que é 3. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Veja que é a mesma descrição que aparece no capítulo 1, referente a Jesus Cristo. Então aqui mostra a divindade. Aqui é uma evidência da divindade de Jesus, porque se isso aqui refere-se ao Pai, e para Jesus foi usada a mesma descrição, então Jesus é tanto Deus quanto o Pai. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando:
Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Estes 24 anciãos, ao longo do estudo dessa noite, Tiago, que saudade, quanto tempo! Agora até me perdi. Então, esses 24 anciãos, ao longo do nosso texto, ao longo do nosso estudo dessa noite, eu tenho um texto aqui separado que é um indício de que provavelmente esses 24 anciãos, porque a Bíblia ela não usa a palavra ancião para se referir a anjo, ela usa a palavra ancião para se referir a uma pessoa. A palavra ancião ela tanto pode ser uma conotação, uma referência à idade, né? Uma pessoa mais velha, ou ela pode ser um título de respeito. Então, é possível que esses 24 anciãos são as pessoas que ressuscitaram com Jesus Cristo quando ele ressuscitou e eles ascenderam com Jesus. Então, só que eu preciso achar esse texto para você, tá? Eu acho que tá nesse estudo aqui, se não tiver depois eu posto para você nos stories. Quando Jesus ressuscitou, mas eu não tô inventando, isso é um texto da Bíblia, ok? Então, qualquer coisa você pode procurar no Google também. Quando Jesus ressuscitou, pessoas ressuscitaram junto com ele. E essas pessoas, elas ressuscitaram não com um corpo mortal, mas com um corpo glorificado. E elas pregaram que Jesus tinha ressuscitado ali na região ali da Judéia, né? Ali em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. E quando Jesus subiu ao céu 40 dias depois, essas pessoas foram junto com ele. Então a Bíblia chama essas pessoas, né? Já é um outro texto agora, as primícias, né? Que Jesus ele levou as primícias. Então as primícias é a primeira parte da colheita. Então é o resultado do trabalho de salvação que Jesus veio efetuar pelo homem aqui na Terra. E agora então a gente vai entrar na leitura do capítulo 5 e vamos estudar. Duda, vamos estudar então. Capítulo 1, vamos lá? Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Quem mesmo que estava no trono? Deus. E quando fala aqui o livro na mão, provavelmente essa foi uma palavra adicionada, tá? No original não tem falando que é a mão, fala que o livro tá à destra, ele não tá na mão. Então o livro ele tá lá, ele tá no trono. Então, lembra que eu expliquei para você que é um trono de 2 assentos. Então, um assento é ocupado por Deus e à direita está este rolo ocupando o assento. Este livro, né? Sabemos que o livro era o rolo. Rosa, essa é uma boa pergunta. Se Moisés, Elias e Enoque faz parte dos 24 anciãos. Não sabemos, mas se os 24 anciãos, eles forem realmente as pessoas que ressuscitaram com Jesus, então aí não fazem parte, né? Porque os que ressuscitaram com Jesus, eles são um grupo seleto de pessoas. No caso, Moisés, Elias e Enoque já estavam no céu. Mas continuando aqui a leitura. Verso 2. Vi também um anjo forte, estamos lendo capítulo 5, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então surge aqui um desafio. O rolo era mais ou menos nesse formato, né? Esse livro, eu tô falando rolo porque eu sei que era um rolo. Mas você que não sabe, o livro que João tá vendo é mais ou menos isso aqui. E aí tem os selos. Os selos, naquele tempo, eram feitos de cera. Tipo de cera, né? Era uma substância lá e aí tinha os selos. Então aqui a gente tá lendo que o livro tá selado. E esse anjo, ele questiona quem é que pode desatar os selos. Então surge um desafio no ar. Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Uau! Verso 4.
E eu chorava muito, aqui é de João. E esse choro, ele é um pranto mesmo. Ele não é assim um choro comedido, é um pranto. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Parece que João está entendendo tudo que ele vê, né? A gente não entendeu nada, mas João, ele olha e ele chora muito quando ele vê a cena. E ele ouve o desafio que o anjo propõe. Ele se preocupa, ele chora, ele se entristece. Então, ele entende que alguma coisa é impossível de se desdobrar, que está bloqueada, que está interrompida. Olhando para o contexto bíblico, vamos pensar numa cena em que aparece um trono, um rei e um livro. Em Deuteronômio capítulo 17 e 18, diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. Ao assumir o trono, todo rei deveria ter uma cópia do livro da lei, porque o rei de Israel era um corregente com Deus. Lembra do trono com 2 assentos? Então, o rei de Israel, ele era um corregente com Deus. Visto que o povo de Israel guardava a verdade do Criador, um Deus de amor que gera vida, e por meio desse povo viria o Messias, que é Deus encarnado. A palavra Messias significa Salvador, Cristo é o mesmo significado. O povo de Israel, ele não deveria ter um rei, somente o profeta, né, que era o líder do povo e que se comunicaria diretamente com Deus. Mas eles decidiram ter um rei. Então, porque eles queriam ser como as outras nações, e eles pediram um rei. Mas os reis, nós sabemos pela história do povo de Israel, que está registrada na Bíblia, eles mais atrapalharam do que ajudaram. E aí a gente entende, então, por que o rei, então, ele precisava ter um traslado da lei. Justamente porque o rei, ele não era um profeta, né? Ele não tinha aquela... Porque o profeta, como que funciona o profeta, né? Deus escolhe pessoas... Ele é como se ele até criasse, porque Deus cria cada pessoa, né? Cada um de nós é criado com características únicas no ventre das nossas mães. E é como se Deus ele já preparasse seres humanos ali no ventre das suas mães. E depois ele chama essas pessoas que ele criou com características específicas. Esses são os profetas. Então são pessoas que têm uma conexão muito profunda com Deus. Pessoas que são fiéis a Deus acima de tudo. Estes são os profetas. Existiram profetas falsos? Existiram, né? A gente tem na Bíblia profetas falsos, aparece. Mas os grandes profetas da Bíblia foram todos extremamente fiéis a Deus. Então, o intuito de Deus era que o povo fosse liderado pelos profetas, mas eles pediram um rei. E é por isso que é estabelecida, então, essa regra de que todo rei ele só poderia reinar mediante o estudo, possuir e estudar e praticar uma cópia da lei de Israel, que seria o Pentateuco. Então, na coroação de Saul, por exemplo, a gente vê lá 1 Samuel 10, 25, né, em referência a esse texto que nós acabamos de ler de Deuteronômio 17, 18. 1 Samuel 10, 25, na coroação de Saul, está escrito assim, ó: declarou Samuel ao povo o direito do reino. Esse direito é essa cópia da lei. Escreveu-o num livro, escreveu esse direito do reino num livro e o pôs perante o Senhor. A Rose fez uma consideração aqui, mas o povo também inventa moda demais. Era o profeta exatamente porque Israel era diferente. Isso mesmo, Rose, exatamente. E a gente às vezes se vê fazendo a mesma coisa, né? A gente olha ao redor como cristão e a gente quer imitar os outros que não estão nem aí com Deus. A gente quer ser parecido com eles. Eu lembro quando criança que era muito distinto quem era uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa assim que buscava a Deus, não que era uma pessoa perfeita, mas até na aparência, a pessoa que buscava a Deus, ela era diferente das outras pessoas. Mas hoje em dia, ao longo do tempo, né, dessas minhas
quase 4 décadas de existência, eu vi um movimento na cristandade, um desejo de se assemelhar ao mundo, de forma tal que o mundanismo, o secularismo, o pós-modernismo, ele invadiu todas as igrejas. E você não tem mais nem diferença entre música, por exemplo, né? O que é uma música de adoração a Deus e o que é uma música que é uma música linda, é uma música cheia de ritmo, mas não necessariamente uma música de adoração a Deus. A gente pode desejar adorar a Deus com qualquer música, mas não necessariamente Deus vai aceitar essa adoração. O mesmo é com a nossa vestimenta, o mesmo é com a nossa forma de falar. A gente pode agir da forma como a gente quiser, mas não necessariamente Deus ele aceita a forma da gente viver. E é por isso que ele está constantemente nos chamando ao arrependimento, para que a gente conforme a nossa vontade com a dele, não o contrário, né? Às vezes a gente quer que Deus ele se adapte a nós, aos nossos desejos. Então, voltando para o nosso estudo, a coroação de Joás, mais um texto lá em 2 Reis 11, 12. O sacerdote Joiada pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram. Agora então, na cena do Apocalipse, acho que você já entendeu o que está acontecendo. Tem um rei, um rolo, né? Um livro ali e um espaço vazio. O que esse espaço vazio está? Ele requer? Ele requer um corregente. Ele requer alguém, um ser humano, para ser o corregente com Deus. Porque assim, esse era o rei de Israel, ele era um corregente com Deus. Então, esse espaço vazio ocupado pelo livro à direita de Deus é o espaço do corregente, o próximo na linhagem de Israel, que iria reinar. E a gente sabe pela história do povo de Israel que a história acabou em cativeiro, né? Cativeiro babilônico. Eles foram libertos do cativeiro babilônico, mas por causa dos seus pecados, a nação já estava muito fraca. Depois veio o Império Romano, né? Não sucessivo ao Império Babilônico, porque sucessivo ao Império Babilônico veio o Império Medo-Persa, que foi justamente o império que libertou o povo de Israel do cativeiro babilônico e financiou a reconstrução do Templo de Jerusalém, financiou a reconstrução dos muros de Jerusalém, o rei Ciro, mas depois já veio Roma e de novo uma relação servil do povo de Israel em submissão a outro povo. Então, continuando aqui, a cena do Apocalipse, ela vai começando a fazer sentido, né? Há um rei, um livro, mas o livro está selado, ou seja, ninguém pode tomar o livro. Quem é digno? Quem é que é digno de abrir os selos? Ou seja, quem é que é digno de reinar? Quem é digno de reinar? E por isso é que João, ele chora copiosamente, porque ele sabe a condição do seu povo. Ninguém é puro, ninguém é justo. Todos pecaram, estão todos rebeldes. Então ele se desespera, pensando que eles ainda estão cativos. E o cativeiro babilônico, né, que depois teve eles não eram cativos eles não eram escravos do Império Romano, mas de certa forma pagavam impostos, né? Então é um outro tipo de escravidão. Mas tem um sentido aí, uma figura de linguagem, né? Essa relação de servidão do povo de Israel submisso a um outro povo, ela é uma forma de representar a nossa escravidão ao pecado, cuja libertação só poderia vir por meio de quem? Por meio do Salvador, por meio do Messias. E aí, continuando então aqui, Josias tomou o livro da lei e o leu perante o povo. Então, quando ele foi coroado ali, né? Aparece em 2 Reis 23, 1 e 2. Ou seja, o próximo rei na linhagem ali, que João chora copiosamente porque não existe, ele só inicia o reinado dele
ao tomar o livro e abrir. O trono do rei israelita era considerado, literalmente, nessas palavras, o trono de Deus. Está lá em 1 Crônicas 29 e 23. E o rei era considerado, como já disse, um corregente à direita da majestade celestial. Como está escrito em Salmos 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, então Davi ele está falando, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Então ele está falando de dois senhores, ou seja, de Deus. Deus Pai e Deus Filho. Assenta-te à minha direita. Então Deus Pai falando para o Deus Filho. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui já dá até pra gente um vislumbre do que acontece quando Jesus começa a reinar. O que vai acontecer? Deus vai subjugar os inimigos de Jesus no planeta Terra, a fim de preparar o caminho para que ele possa vir e estabelecer o seu trono na Terra. Então ele era assim considerado com a condição de reinar conforme o livro que lhe era dado, o rei de Israel lá atrás, do Israel nação. O livro da lei, que foi o Pentateuco, a Torá, o testemunho, o livro da aliança, do trato, do combinado, né, entre Deus e o homem, para a redenção do cativeiro do mal. E o que aconteceria se o rei fosse infiel? Os rabinos acreditavam que se o rei fosse infiel, o livro da aliança ficaria selado, ele ficaria fechado porque não haveria um rei para reinar. E somente quando encontrassem alguém digno, o livro seria aberto. Então o selamento do livro, de forma real no povo de Israel, ele começou no reino de Acás. Eu já falei para vocês, né? Por causa do cativeiro babilônico. Essa história está lá em 2 Crônicas 28, do 22 ao 25. Ele foi neto de Manassés, o rei que fez as piores coisas no trono de Israel. Deixando o rei de corrigir com Deus, então o trono de Israel deixava de ser o trono de Deus na terra. E o cativeiro babilônico, na mente dos judeus, ele marcou o fim do reinado de Davi, que foi um rei justo. Reinou de acordo com as leis de Deus. E, consequentemente, houve um selamento desse livro da aliança. Jeremias 32, eu não vou falar dessa parte de Jeremias não, vai ficar muito confuso. Então, é isso que João está entendendo, né? Com a quebra da aliança, a terra é dada a Nabucodonosor. Quando a gente estuda o livro de Isaías, a gente vê que, até eu já falei desse texto, quando a gente falou sobre Satanás, o rei da Babilônia, ele é um dos símbolos com os quais a Bíblia se refere ao próprio Satanás, a própria atividade do diabo. A aliança será restaurada com a retomada... Desculpa, isso aqui eu falei que eu não ia entrar nesse detalhe. Então, e aí Deus faz uma promessa, né? Tá lá em Jeremias 32, verso 38. Quando o povo então fosse fiel a ele, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E no capítulo 33, do 14 ao 17, também do livro de Jeremias, diz assim, ó, o herdeiro de Davi sentará no trono. Então aqui é uma promessa falando de quem? Mais uma das profecias referentes ao Messias, ao nosso Senhor Jesus. Lembre que o povo de Israel, então vamos lembrar, o povo de Israel estava no Egito, eles eram propriedade de Faraó, e Moisés fala assim, ó, mas o Senhor com mão forte, braço estendido te resgatou de lá, Deuteronômio 26, 8. Deus resgata o povo e diz assim, agora vocês são meus. Em Êxodo 19 ele fala, né, vós sois para mim nação santa, povo de propriedade peculiar. Então o povo de Israel, ele deixa de ser propriedade de Faraó, e passa a ser propriedade de Deus. E Deus lhes dá a terra de Canaã. Então eles agora, um povo livre, proprietário da terra prometida. Mas o que acontece quando Nabucodonosor cerca Jerusalém? A terra de Canaã é dada por Deus a Nabucodonosor, né, que foi rei da Babilônia. E o que acontece com o povo também é entregue ao rei da Babilônia. Eles deixam de ser propriedade de Deus e passam a ser propriedade de Nabucodonosor. Por isso que o rei da Babilônia é um dos símbolos do diabo, porque eu já falei para você que não existe meio termo. Ou a gente pertence a Deus ou a gente pertence ao diabo. Não tem uma posição intermediária.
Então, quando eles retomam a terra, seria uma reafirmação da aliança feita no Sinai. Vós sois minha propriedade particular. Então, o herdeiro de Davi iria sentar-se no trono de Davi, que ficou vazio após a primeira destruição de Jerusalém. Todo esse contexto bíblico ele está por trás daquilo que João está vendo no capítulo 5. A Rose fez um comentário aqui. Se a gente é propriedade de Deus, teremos um selo sobre nós. Muito bem, Rose, já dando um spoiler, né, do nosso próximo estudo da semana que vem. Aliás, daqui 2 semanas, porque semana que vem a gente vai estudar o que acontece então quando o livro é aberto. João chora porque não havia um herdeiro de Davi para sentar no trono. Significa que o povo ainda estava nas mãos de Nabucodonosor, ou seja, ainda nas mãos do diabo. João chora porque o povo de Deus não está comprado, não está redimido ainda. Não existe um governo de Deus sobre eles, portanto, não tem salvação. E esse momento dramático da visão, ele tem uma ruptura. Todavia, essa palavra interrompe o choro, né? Verso 5, agora nós vamos ler do capítulo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, já falamos que os anciãos são seres humanos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha aí então o herdeiro de Davi. Aqui então no verso 6, continuando. Então vi, olha aqui que João vê então, olha só. O ancião falou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas quando João olha para ver de quem é que ele está falando, olha o que ele vê. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, ou seja, está no centro, né? Então vamos imaginar aqui. Vamos imaginar. Imagina que o meu nariz é o trono de Deus, tá? Imagina que os 4 seres viventes, eles estão aqui orbitando como se fosse a minha face. Imagina que os 24 anciãos estão numa esfera maior, aqui ao redor do meu cabelo. E João vê diante do trono, dentro dos 4 seres viventes, como se fosse aqui, onde está a minha boca, ele vê, olha o que ele vê então, exatamente diante do trono, né? Ali, coladinho. Olha o que ele vê, vamos lá. Um cordeiro como tendo sido morto. Esse como tendo sido morto é a palavra original, tendo sido sacrificado. E o sacrifício do cordeiro, ele era um corte aqui no pescoço. Então é isso que ele está vendo. Ele vê um cordeiro com uma ferida aqui no pescoço. Por isso que ele diz como tendo sido morto. Porque o cordeiro não está morto, ele está vivo. Mas ele diz assim, eu estou vendo um cordeiro como se ele tivesse sido sacrificado, né? Mas está vivo. Então ele vê um cordeiro com uma ferida aqui no pescoço. Isso é tão poético, né, gente? Lembra que Jesus ele também tem uma feridinha lá na mão? É tão lindo a gente olhar a beleza dos símbolos. E aqui, ele tinha 7 chifres. Lembram-se que no último estudo nós falamos que o número 7, ele representa a plenitude, ele representa a totalidade. Então, a gente também já estudou no nosso primeiro estudo que o chifre é símbolo de poder. Então, esse cordeiro de 7 chifres, o que ele quer dizer? Que esse cordeiro ele tem pleno poder, bem como 7 olhos, ou seja, os olhos, a sabedoria, né? A onisciência, ele tem plena sabedoria. E aí, continuando o texto bíblico, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, a apresentação de Jesus aqui é majestosa. Embora João está vendo um cordeiro, não despreze essa visão, imaginando assim, nossa, esperava alguma coisa, né, mais fenomenal, mas está vendo um cordeiro. Mas ainda assim, é uma visão muito majestosa. Jesus ele está representado pelo cordeiro, então ele não está vendo como na primeira cena do Apocalipse, que ele de fato vê Jesus, né? Ele vê Jesus, ele vê Jesus ali em pé. Não, agora ele está vendo um símbolo, ele está vendo o cordeiro,
que parece ter sido morto. E esse cordeiro está numa posição central, né? Como eu expliquei para você. Tudo está em volta desse cordeiro. Os 4 anciãos estão em volta desse cordeiro. Os 4 seres viventes, que são os anjos, estão em volta desse cordeiro. Os 24 anciãos estão em volta desse cordeiro. E a gente, na leitura, a gente vai ver que todas as outras criaturas de todos os mundos também estavam ao redor ali, contemplando essa cena. Lembra que a gente leu nesse estudo dessa noite, que no livro de Jó fala assim, que os filhos de Deus vieram ali diante de Deus para adorar, estavam ali diante de Deus. Então, o que está acontecendo aqui, de certa forma, tem o mesmo impacto. Todos os filhos de Deus vieram testemunhar o que está acontecendo e o que João está vendo. Continuando a leitura aqui, então, no verso 7. Veio, pois... outro detalhe. O fato do cordeiro estar em pé diante do trono, a gente vai ler no capítulo 6, na semana que vem, que nós vamos estudar, que há uma pergunta no final do capítulo 6, né? 6. Diante de todos os cataclismas acontecendo na terra, diante da visão de Jesus voltando, os ímpios clamam. É grande a ira deles. E quem é que pode ficar em pé? Essa expressão, ficar em pé no Apocalipse, é estar aprovado, estar sem culpa, estar sem pecado. Então, quando o Apocalipse, aqui no capítulo 5, diz que o cordeiro estava de pé diante do trono, ele está perfeitamente aprovado para assumir essa função. Por isso ele está em pé diante do trono vazio. Que coisa mais linda! Verso 7. Veio, pois, tomou o livro. A Bíblia diz da mão direita, mas eu já te expliquei que a palavra mão foi adicionada, né? Então, tomou o livro da direita daquele que estava sentado no trono. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Sabe o que está acontecendo na terra quando está acontecendo isso aqui no céu? Você se lembra em que momento, depois da ascensão de Jesus, que aparece a oração na Bíblia? Na história ali, né? Do que está acontecendo. Então, vamos voltar lá. Os discípulos veem Jesus indo para o céu. E aí, naqueles dias, estava acontecendo a festa do Pentecostes. E eles estavam com medo. Então, eles se reuniram no tabernáculo, fecharam as portas e começaram a fazer o quê? Orar. Porque Jesus disse assim, que quando ele subisse ao céu e ele fosse entronizado, ele ia enviar o Consolador, ele ia enviar o Espírito Santo, e ele ia enviar poder para que eles pudessem cumprir a ordem que ele deu, de pregar o Evangelho a todo o povo, tribo, língua e nação. Então, olha que coisa mais linda! Aqui, ó, os 24 anciãos, eles trazem as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então eles estão, de uma forma simbólica aqui, trazendo as orações dos santos que ficaram na terra. Já expliquei para você que santo não significa na Bíblia estar sem pecado, mas separado, né? Quando eu escolho estar do lado de Deus, então eu sou santa. A palavra santo significa separado, não significa sem pecado. Então os santos na terra, eles estão orando, pedindo para que Deus envie o Espírito Santo. E aí essas taças cheias das orações deles são apresentadas a Deus. E Jesus está ali, diante do trono. Que coisa mais maravilhosa! E acontece o Pentecostes, é nesse momento, quando o Cordeiro pega o livro, quando ele é entronizado, então é derramado, é enviado o Espírito Santo para a terra. E nós temos o Espírito Santo até hoje conosco. Então o capítulo 4 e 5 eles correspondem à inauguração do santuário, né? Lá dos serviços do santuário no céu. E
João, aquela visão que ele vê de Jesus como sacerdote já oficiando pela nossa salvação lá no céu, a obra que ele foi concluir no céu antes de que ele possa voltar para a terra. E aqui está o sinal para nós, né? Eles têm harpa, que é o primeiro objeto de inauguração no santuário lá de Israel. E eles têm o segundo objeto, que são as taças com incenso. E esse incenso será dado para o sacerdote começar a intercessão. Isso lá atrás, nos rituais do santuário terrestre. Um ritual, então, para a remissão dos pecados do povo. Como todos os seres se curvam diante dele, ele e aquele que o autoriza a governar. Uau, que coisa mais tremenda. Então no verso 9, vamos ler o verso 9. E entoavam um novo cântico dizendo, olha que lindo. Por que eles entoam um novo cântico? Porque isso nunca tinha acontecido. Pela primeira vez na história do universo isso está acontecendo. Porque é só nesse momento que realmente está concretizado o plano da salvação. E agora Satanás não pode mais interromper. Porque quando a gente olha para a Bíblia, muitas pessoas no Velho Testamento, agora eu preciso fazer esse parênteses porque é muito lindo. Quando a gente olha para a história do Velho Testamento, a gente vê muitas guerras, conflitos, a gente olha para a história do dilúvio e muitos se questionam por que Deus destruiu as pessoas. A gente olha para as guerras do povo de Israel e muitas pessoas questionam por que Deus fez tanta matança e tal. A gente não pode esquecer o seguinte, desde que Adão e Eva caíram, existe essa guerra feroz, ferrenha, entre o diabo e os seus demônios, os anjos que o seguiram rebeldes, e Deus e os seus anjos e os seus servos. É uma batalha real, física, que se faz na vida das pessoas. Então, quando Deus permitia a guerra e Ele permitia a destruição, Ele precisava conter as forças do mal que estavam se espalhando muito rápido e preservar um povo que fosse adorador dele, a fim de que no momento certo, como a própria Bíblia diz, na plenitude dos tempos, viesse o Messias. O Messias tinha data para chegar. Então, até o Messias chegar, tinha todo um processo. Era necessário que se formasse um povo para que esse Messias nascesse no contexto desse povo. Esse povo precisava viver de uma certa forma. Então tinha um processo todo para acontecer. E Satanás, ele sabia que se ele conseguisse destruir o povo de Deus em qualquer uma dessas etapas antes do Messias vir, o planeta Terra ia ser dele para sempre, o pecado ia reinar para sempre. Porque o pecado, o reino do pecado é o reino de Satanás. Essa é a proposta de governo de Satanás. Faça o que você quiser, você não precisa seguir as leis de Deus. A proposta de governo de Satanás é essa anarquia que a gente olha ao redor no planeta Terra. Isso aí é o modelo de governo de Satanás. Viva de acordo com o que você quer, viva pelo seu prazer. Não se importe com o que Deus está mandando você fazer, ou esqueça Deus. Você pode ser Deus. Você pode ser Senhor da tua vida. Faça as tuas escolhas e não se importe com as consequências. Então, se Satanás tivesse conseguido convencer todas as famílias a pecar e não tivesse sobrado a família de Noé, o plano de salvação tinha acabado ali. Se Satanás tivesse conseguido destruir no Egito todos os bebês, não conseguisse restar um para libertar o povo, não tivesse um Moisés, uma Joquebede corajosa para esconder seu bebê, o plano de salvação tinha acabado ali. Se Satanás tivesse conseguido destruir, convencer todos os reis e todas as pessoas, né, na época lá que Jezabel corrompeu todo o povo de Israel, se não tivesse sobrado nenhum servo de Deus, nenhum profeta, o plano de salvação tinha acabado ali. Se Satanás tivesse conseguido destruir Maria, o plano de salvação tinha acabado ali. Se Satanás tivesse conseguido matar Jesus bebê,
com a perseguição de Herodes, mandando matar todos os meninos, o plano de salvação tinha acabado ali. Se Satanás tivesse conseguido convencer Jesus a pecar, o plano de salvação tinha acabado ali. Se Satanás tivesse conseguido convencer Jesus a descer da cruz, o plano de salvação tinha acabado ali. A partir do momento que Jesus morre, Satanás teve um segundo de triunfo, ele pensou, pronto, morreu, acabou, né? Vou prender ele na sepultura, ele não vai ressuscitar, mas ele não conseguiu conter, porque Jesus é Deus. E ele ressuscitou porque ele é Deus. A Bíblia fala, teu pai te chama, não de uma forma pejorativa, mas é apenas uma frase. Mas na verdade Jesus ressuscita porque ele é Deus. Ele não precisa de que alguém o chame à vida. Ele usa seu poder de Deus nesse momento. É a primeira vez que ele usa seu poder de Deus na sua ressurreição. Até então ele não usa. Ele vive como ser humano, ele sofre todas as tentações como ser humano. Mas no momento em que ele morre, acabou. Ele ressuscita porque ele é Deus. E quando ele é então entronizado, não tem mais chance para Satanás. A gente vai ler no capítulo 12 do Apocalipse, quando chegarmos lá, já lemos na verdade nos estudos anteriores, né? Diz assim, foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então, em contraste com o verso que nós lemos de Jó, em que Satanás, quando os filhos de Deus iam adorar, Satanás ia lá junto, se enfiar, mesmo que ele não estivesse nem aí para adorar a Deus, ele ia lá junto se infiltrar. A partir do momento que Jesus é coroado, no capítulo 12 diz assim, houve guerra no céu. Miguel lutou contra os seus anjos, com os seus anjos contra o diabo, e ele expulsou o diabo, a antiga serpente, e foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então foi nesse momento, essa é a guerra no céu do capítulo 12 do Apocalipse, é Jesus coroado, Rei dos Reis, expulsando o diabo para sempre das cortes celestiais. E assim como numa montanha russa, que quando o carrinho tá lá em cima e não tem e ele começa a descer, ele vai descer numa velocidade progressiva, estonteante, e ele vai completar a sua trajetória, ninguém consegue parar. A partir do momento que Jesus é coroado, o plano da salvação só vai. E Satanás, é por isso que diz no capítulo 12 no Apocalipse, que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, porque agora é uma questão de tempo, justamente para se cumprir o que eu já falei para você, que Davi escreveu. Deus o Pai falando para Deus o Filho, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos sob o estrado dos teus pés. Então, até que Deus Deus o Pai subjugue todos os inimigos de Deus o Filho. Esse é o período que nós ainda estamos aqui nessa terra. E quando chegar no final desse período, então Jesus volta. E aí cumpre-se o milênio. Tem um estudo especial do milênio na playlist Profecias aí no Instagram. No meu Instagram, você vê lá depois. E aí Satanás vai sofrer a sua punição. Nós vamos encerrar essa live agora. E aí eu vou continuar, porque esse estudo é muito lindo, é muito importante. A gente não pode perder esses minutos finais, tá bom? Então eu vou encerrar agora e você volta aí. Então agora nós vamos continuar com a leitura do verso 9, o novo cântico. Que coisa mais linda! Dizia, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que coisa mais linda! Isso é muito lindo, gente, é muito lindo. Lembram-se que eu já falei, né, no longo do nosso estudo, mas talvez você chegou agora, muito bem-vindo. Jesus, no final do livro de Mateus, estão registradas as suas palavras, ele dá uma ordem para os discípulos. Vão a todo povo, tribo, língua e nação. Preguem esse evangelho do reino. Levem essa boa notícia de que o reino de Deus veio. E batizem todos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então,
Deus manda a todo povo, tribo, língua e nação. Essas 4 palavras são o grupo dos inimigos de Deus, daqueles que não amam a Deus, talvez porque não o conhecem ainda. E aí olha o que diz o novo cântico, no verso 9. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Note que o choro de João é o entendimento que, não havendo alguém que pudesse resgatar o povo cativo, comprar eles, os cristãos, ainda eram propriedades deste mundo, do diabo. Mas João vê que isso não é verdade, existe alguém que é digno. Verso 10 então, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então estes que foram comprados. E já ali no Pentecostes, né, naquele derramamento do Espírito Santo, cerca de 3.000 já são agregados à igreja. A essa igreja, né, que está ainda surgindo. Então ali já se cumpre esse cântico, né? São comprados de toda tribo, língua, povo e nação. Pessoas de todas as nacionalidades que estão ali na festa do Pentecostes se convertem. Número de 3.000 pessoas e uma semana depois, 5.000 novos conversos. E a igreja só foi crescendo. Então, se o livro está fechado, significa que a história está interrompida. Mas o livro aberto significa que ninguém mais pode deter o plano da salvação. E esse fato de Jesus assumir o trono e tomar o livro é a grande imagem e a grande mensagem do Apocalipse. No capítulo 3, 21, lemos na semana passada no nosso último estudo, essa é uma referência ao capítulo 5, diz assim, essa é a promessa para a igreja de Laodiceia, né? Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que coisa mais linda! E no ato da ascensão, né? Capítulo 2 de Atos, versos 34 e 35, é uma referência a Salmo 110, verso 1. Então, Atos 2, 34 e 35 diz assim, ó, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor, ou seja, Deus o Pai, ao meu Senhor, Deus o Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Então, os discípulos na terra, quando eles recebem o poder do Espírito Santo, a plenitude, eles podem realizar milagres de cura, eles podem ressuscitar pessoas, e eles começam a falar em línguas inteligíveis, porque ali naquela festa existiam pessoas, como eu disse, de todas as nações, que falavam outros idiomas, e eles falam pelo poder do Espírito Santo nos idiomas diversos que estavam representados ali. Eles tinham consciência de que eles só tinham o poder que eles desfrutavam naquele momento porque Jesus tinha sido entronizado, e eles citam Salmo 110, verso 1, aqui registrado no livro de Atos, no capítulo 2. E aí, com base nesse estudo, nós podemos afirmar que o Apocalipse 5, ele retrata um evento crucial e decisivo na história do universo. O Apocalipse, eu já falei no início do nosso estudo, né? Ele é considerado o Sinai. O capítulo 5 é considerado o Sinai, o ponto mais alto do Apocalipse, a maior manifestação de Deus. E a gente viu ali na descrição, né? Que ali Deus é manifesto com raios e trovões e chamas de fogo. Lemos ali no capítulo 4. O Jesus, então, está à destra da majestade no céu. A cadeia dos eventos da salvação, então, se torna irreversível. Que coisa mais linda. Agora Jesus, ele comparece diante de Deus, representando a terra. Antes, quem comparecia diante de Deus representando a terra era Satanás. Lemos lá no livro de Jó. Lembra-se que vieram os filhos de Deus a adorar e veio no meio deles também Satanás. Veio representando a terra. Mas Jesus, no capítulo 12 do Apocalipse, expulsa o diabo.
Agora o diabo não representa mais a terra. Quem representa a terra é Jesus. Coisa mais linda e preciosa. Por isso o choro de João é interrompido. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Está lá em Atos capítulo 2, verso 33. E Atos capítulo 5, 30 e 31 diz assim: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Romanos 8, 33, 35. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem então nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição ou fome? Ou nudez ou perigo? Ou espada? O Apocalipse foi dado no ano 95, mais de 60 anos após essas declarações no Pentecostes. Estevão vê Jesus à direita de Deus em pé. Os discípulos sabiam que Jesus está entronizado. É por isso que o livro do Apocalipse está cheio de vencedores. Capítulo 2, verso 11. O vencedor não sofre a segunda morte. Capítulo 2, verso 17. O vencedor tem um novo nome. Capítulo 2, verso 26. O vencedor tem autoridade sobre as nações. Capítulo 3, verso 5. O vencedor é vestido de vestiduras brancas. Capítulo 3, verso 12. O vencedor é coluna no santuário de Deus. Capítulo 3, verso 21. O vencedor é corregente no trono com Cristo. Apocalipse 12, 11 diz assim: Os santos vencem o dragão pelo sangue do Cordeiro. Capítulo 15, verso 2. O vencedor é recebido no mar de vidro diante de Deus. Capítulo 17, 14. Os eleitos e fiéis vencem com Cristo, a besta e os reis. Capítulo 21, verso 7. O vencedor herda o novo céu e a nova terra. De onde vem a nossa confiança? É que a entronização de Jesus nos garante a vitória do amor sobre o mal. Todos os representantes de todos os mundos vieram para saudar o príncipe da vida, vindo da terra. Que coisa mais linda, você consegue imaginar? Gente, eu tô falando essas coisas todas nesse estudo e o meu coração pula de alegria. Eu fico imaginando aquela cena, eu fico imaginando a alegria de todos aqueles seres que vieram contemplar o seu príncipe que tinha deixado as cortes celestiais há 33 anos e agora retornava. Você consegue imaginar a festa que celebra a chegada de Jesus no céu? É por isso que diz na Bíblia, eu não anotei aqui. E a Rose, eu quero que você me ajude, Rose. Você lembra lá qual é aquele salmo? É o Salmo 34, Rose? Que diz... esse Salmo 34, ele fala dessa cena, da coroação de Jesus. Quando Jesus chega no céu, que fala para as portas: ó portas, levantai as suas cabeças. Deixa eu achar aqui. Salmo 24, obrigada, Rose. Então deixa eu achar aqui para ler para você, porque é muito lindo. A Bíblia está repleta, como você pode ver, de alusões à entronização de Jesus. Então, às vezes, sabe, quando eu vejo toda essa movimentação do Natal, tudo girando em torno de um Jesus bebê, eu vou falar uma coisa muito pessoal, não se ofenda pelo que eu vou dizer, mas eu até me irrito, eu me incomodo, porque há uma ênfase tão grande num Jesus bebê, indefeso, ingênuo, impotente, e depois a Páscoa, né? Uma ênfase na sua morte, no seu sofrimento, no seu sangue, mas não há ênfase no Jesus entronizado. Não há ênfase na cristandade, no Jesus Todo-Poderoso. E isso me incomoda profundamente.
Porque o nosso Jesus, a gente não anda com um crucifixo pendurado no pescoço, porque o nosso Jesus, ele não é esquálido sem vida. O nosso Jesus é um Deus glorioso, entronizado, digno de todo poder, de toda honra e de toda glória. E sobre ele foi escrito aqui no Salmo 24, e eu vou ler para você. Diz assim, ó, a vinda do Rei da Glória. Esse é o título. E essa vinda do Rei da Glória refere-se exatamente à chegada de Jesus no céu. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Porque agora o domínio do planeta Terra, ele foi dado a Jesus. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, ou seja, ele é o Criador, mas agora ele possui a terra 2 vezes, pela criação e pela redenção. Verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? A mesma pergunta, lembra que o anjo faz lá no capítulo 5? Quem é digno de desatar os selos? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Está falando aqui do próprio Jesus. Que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, ou seja, este obterá do Deus o Pai a bênção, ou seja, o direito do reino. E a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E agora verso 7, é como se fosse um desafio. O desafio é quando existe um diálogo musical, né? Um cântico musical. Então, como anjos dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, porque Jesus está chegando da terra, ressurreto. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que coisa mais linda! Então, para a gente finalizar o estudo dessa noite, Apocalipse 5, verso 11 e 14 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. E você? Vai adorar também o Rei da Glória? Vamos orar? Poderoso Deus, obrigada por nos ensinar tanto nessa noite. Obrigada por essa visão maravilhosa da entronização de Jesus lá no céu. Nós te agradecemos porque Jesus é o nosso representante, porque o nosso mundo está nas suas mãos e não somos mais cativos de Satanás. Obrigada por nos libertar do pecado. Nos ajude a crer nessa liberdade, vivendo de acordo com essa liberdade, vivendo de acordo com a salvação. Nos transforma, Senhor. Transforma o nosso coração. Nos converte dos nossos maus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.